noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, come a minha tarefa de trazer a lição para vocês. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Ser Perfeitos, vamos continuar estudando o dever e a virtude. Na agenda de hoje, a primeira leitura é o dever. Seguidamente, farei algumas reflexões sobre esse tema. A segunda leitura será sobre a virtude. Novamente faremos reflexões em conjunto sobre a virtude. E vamos mais para frente, vamos dar um encaminhamento, se necessário, com mais duas leituras. Após faremos o fechamento. Bom, como estão vendo aí no slide, nossos objetivos e regras do estudo são, no caso, os objetivos a instrução, a identificação com a causa, a emanação dos sentimentos, a reforma íntima e a incorporação das leis morais. As regras são a anulação do personalismo, a anulação do orgulho e do egoísmo, a erradicação dos vícios cristalizados, a prática das virtudes, a prática do bem, baseada no fundamento nos exemplos de Cristo. Bom, nós vimos estudando no capítulo 17, Ser Perfeitos, as características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, sobre a narrativa do nosso irmão Marcos Melo, estudamos também a parábola do semeador, e hoje, conforme nós já referimos, vamos nos deter sobre o dever e a virtude. O dever. Instrução dos espíritos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverbe e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mantém-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo galardão da razão. Descende desta, como filho descendente da sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode sobreter-se,
mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Acho que repetir aqui. Bom, meus irmãos, tinha feito aqui um slide repetido, mas vamos então analisar e discutir em conjunto. Eu fiz aqui um pequeno gráfico, porque o nosso... Deixa eu ver se eu realmente fechei, agora fiquei com dúvida se eu fechei a leitura mesmo. Ou se cortei alguma parte do texto. 7. Deixa eu ver. Peço perdão por essa falha, mas só para ter a certeza aqui que essa leitura é importante. Aqui. Cortou, Antônio? A partir do o dever é o mais belo. Aqui. Eu cortei, sim, exatamente. Aí, quando ele diz aqui, o dever é o mais belo galardão da razão, descende desta, como o filho descende da sua mãe, o homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Peço perdão por esse equívoco. Espero não ter prejudicado a compreensão de vocês. Bom, meus irmãos, ele começa referindo aqui que o dever é a lei da vida. E eu, refletindo sobre esse quadro que vocês estão vendo aí, aliás, refletindo sobre o tema e sobre as declarações nele contidas, as leis da vida são as leis morais. Então, o dever, ele responde diretamente às leis morais, que é a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, verdade, do amor, da justiça e da caridade. São as 10 leis que nos traz o livro dos Espíritos. Bom, então o dever, ele responde a essas leis. Devemos, meus irmãos, para cumprirmos o nosso dever, ou para nos cumprirmos, como criaturas criadas por Deus, com o destino a nos tornar perfeitos, a nos tornar puros e úteis para todas as criações que Deus fez e faz e fará em todos os universos. Interessante que ele refere também que o dever é para o ser e para os outros, ou seja, para consigo mesmo e para os seus semelhantes. Então ele deve ser cumprido nessas duas situações. Naquilo que me compete evoluir e naquilo que eu posso ajudar os meus irmãos nessa evolução. Agora, entenda-se que nossos irmãos, eles se encontram distribuídos nos vários reinos e nós temos por obrigação de ajudá-los, independentemente em que estágio estiverem, na sua evolução.
Para isso, para que a criatura ela saiba se ela está no caminho do acerto ou no caminho do equívoco, tem o que o nosso irmão nos chama, o nosso irmão espírito, que chama de aguilhão da consciência. E o aguilhão da consciência é exatamente um mecanismo que permite à criatura avaliar se ele está indo de encontro, está seguindo a trilha do bem ou se está seguindo a trilha do mal. Se porventura ele seguir a trilha do mal, ele vai ter dor, vai ter sofrimento para se poder reequilibrar, acertando-se ou aferindo-se pelas leis divinas, pelas leis naturais. Por outro lado, para que ele tenha certeza do acerto, se ele estiver realmente trilhando o caminho do bem, o bem, nas suas infinitas expressões e graus de felicidade, ele dá sensações de paz, de harmonia, tranquilidade, temperança, saúde, equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, esse sistema de aferição, que nosso irmão chama de aguilhão da consciência, é o nosso irmão Lázaro, né? Está chamando de aguilhão da consciência, é um sistema que ajuda o nosso controle, nos ajuda a determinar o quanto nós precisamos de nos esforçar na instrução e na prática para que possamos cumprir o nosso destino. Por outro lado, ele diz que também o dever é um atributo de elevação. Como assim? O espírito, na sua caminhada do aperfeiçoamento, ele precisa exercer o dever para poder galgar de patamares ou galgar os graus da sua própria evolução. É um atributo que ele nutre o indivíduo, ele irradia de si para os outros, ele cresce na medida em que o pratica, ele aperfeiçoa o ser que o pratica, ele serve aos seus semelhantes e às naturezas, e ele infinitiza o serviço. Por outro lado, nosso irmão Lázaro, ele também fala que é o guardião da probidade interior, que seria alguma coisa parecida, eu entendi, como o grau moral atingido, isto é, ele guarda em si, ele é o fiel depositário em si de toda a moral que a evolução moral que o ser atingiu durante as suas encarnações. O dever, ele se expressa através de pensamentos, de emoções, de sentimentos e de atos. Isto é, o dever são as expressões do indivíduo aferidas pela moral, pelas leis naturais. Ou melhor, deve ser. Os pensamentos, meus irmãos, são produtos da nossa condição de seres espirituais. Eles decorrem do nosso avanço, da nossa evolução intelecto-moral. As emoções são neurorespostas instintivas, são neurorespostas intelectivas e são neurorespostas afetivas ou ambientais. As emoções, algumas, nós já as trazemos de berço. Nós, quando nós já ou renascemos, né? Como bebês,
nós trazemos muitas dessas emoções já ativas. Então nós chamamos elas de instintivas. É como se fosse uma inteligência já pré-atribuída. No caso do renascimento, nós sabemos que são condições já adquiridas durante os seus estágios de aprendizado, mas quando formados, isto é, quando recém-criados, esses instintos são como programações iniciais para que o ser tenha condições de praticar o seu avanço. As neurorespostas intelectivas, elas advêm de vários aprendizados. Sabemos que o espírito, quando encarna, ele encarna parcialmente nas suas faculdades, né? Nos seus recursos, mas sabemos que à medida que o ser ele se esforça e acerta, esses recursos lhes são disponibilizados e somados ao fruto do seu trabalho e da sua dedicação, digamos assim. As respostas afetivas ou ambientais, elas já são decorrentes das situações. Um medo, por exemplo. Mas a consciência do medo é um pouco mais profundo. O frio. Enfim. E o mal-estar, né? Os sentimentos são neurorespostas às emoções. Eles são as emoções qualificadas e conscientizadas. Os atos, eles são decorrentes dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. A aferição desses atos deve-se dar pelo avanço moral e pela qualificação dos pensamentos, emoções e sentimentos impregnadas exatamente nessas materializações que são os nossos processos de produção diária. E uma das coisas que também se lê nesta nossa abordagem é a questão do início e do término do dever. Onde é que inicia o dever e onde termina o dever? O início, ele inicia-se, aliás, o início é o amor ao próximo. E o fim é o amor a si mesmo. É naquilo que eu desejo bem ao próximo e que o bem que eu desejo para ele não limite ele no seu desenvolvimento, mas que facilite o desenvolvimento dele mesmo, como ser individual, participando de um aprendizado e de uma evolução coletiva. E o propósito de tudo isto é amar a Deus e as suas obras. É nos tornar co-participantes dessa construção infinita que Deus arquiteta por todos os mundos, por todos os universos, infinitamente. É esse, meus irmãos, o convite que, desde que fomos criados, está nos sendo sempre reiterado para que o mais rápido possível e por nossa vontade e pelo nosso esforço, pelo cumprimento do dever, possamos nos tornar úteis
justos e caridosos. Eu digo aqui a razão de término, basicamente, que o dever é o exercício consciente das leis morais pela criatura. Ele se baseia na instrução, no crescimento da razão, na coragem e na utilidade de servir ao próximo e a Deus Pai sobre todas as coisas. Bom, este foi o mapa que eu desenhei. Espero que tenha ajudado nessa compreensão. E se estiver tudo claro, avançaremos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento, pode fazer. Seguimos então. A virtude. Instruções dos Espíritos. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de exibir-se. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura de Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera-se em amor próprio. Prosseguindo. Ó vós, a quem a fé espírita aqueceu com os seus raios, e sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhes direi, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humildades sucessivas se têm perdido. É pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Sobre a virtude, eu peguei também aqui para
nossa reflexão do Livro dos Espíritos, do capítulo 12, Perfeição Moral, questões 893 e 894, que eu vou pedir licença para prosseguir lendo. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Esta resposta, ela, no meu ponto de vista, ela é perfeita. Porque ela coloca a virtude em toda a produção humana, desde que ele seja em benefício do seu irmão e sem interesse, ou seja, no desinteresse, na abnegação do serviço para com o nosso semelhante. Na questão 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? As que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais, quanto mais raros são. Meus irmãos, não existe progresso sem trabalho. Não existe progresso sem esforço. Não existe progresso sem instrução. Não existe progresso sem serviço. Não existe progresso sem humildade e não existe progresso sem resignação. Nós temos todos, meus irmãos, um caminho de aperfeiçoamento a trilhar. E as virtudes, nós vimos aqui, conforme os Espíritos nos falam, que elas cabem em toda a ação humana, desde que seja em benefício dos nossos irmãos, desde que seja em benefício das naturezas ou dos seres elementais. Aí ele continua aqui dizendo: ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque, nesses mundos, os homens são felizes. Assim se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Bom, meus irmãos, é o exemplo que precisamos para o fechamento. Um dia nós também habitaremos esses mundos felizes e esses mundos mais avançados. Mas para isso, temos muito trabalho, muito estudo, muito caminho pela frente. Mas temos também a ajuda dos irmãos espirituais, de Jesus, nosso guia, modelo e mestre, que a todo momento nos conclamam, nos orientam e nos conduzem para que possamos nos tornar homens cumpridores do nosso dever e virtuosos nos nossos pensamentos, emoções
sentimentos e ações. Gostaria de pedir vossa licença que nesta terceira leitura, que eu chamo de lição, eu vim me socorrer aqui para pensarmos o caminho que nós vamos trilhar para essa nossa evolução, de um texto do livro Vinha da Luz, capítulo 177, Edificação do Reino. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aí Jesus, ele dá um mote com a expressão: o reino de Deus está no meio de vós. Aí Emmanuel nos traz: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho da terra, nem pés definitivamente chumbados no chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é a obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Meus irmãos, esta orientativa de Emmanuel, ela nos dá um norte nesse caminho que nós estamos traçando de sermos perfeitos e nos tornarmos, dentro do tempo necessário, espero que brevemente, homens de bem. Eu, quando digo brevemente, estou falando em termo cósmico, tá? Não estou falando em termos atuais da nossa encarnação, porque nós sabemos que a perfeição, ela é infinita. E que nesta encarnação, meus irmãos, nós consigamos atingir o propósito do nosso planejamento encarnatório. Pelo menos que lutemos por isso. Lutemos com todas as forças, com todos os recursos que nós trazemos, e nós sabemos que todos nós trazemos os recursos que necessitamos para vencer as dificuldades e os obstáculos desta encarnação, subindo mais 1 ou 2 degraus na escala do nosso aperfeiçoamento. Eu, para concluir, acredito que ainda tenho um pouquinho de tempo, aí mais uns 3 ou 4 minutos, e como base orientativa, já que nós tivemos as orientações dos Espíritos e agora tivemos também as orientações de Emmanuel, eu gostaria de pedir a vossa permissão para terminar essa minha abordagem
com o capítulo 7 do livro Cascata de Luz, um livro escrito ou psicografado por Irene Pacheco Machado, cujo autor espiritual é Luís Sérgio. E ele vem dizer que as obras básicas são um curso superior, onde nós podemos ir pegar todos os detalhamentos que precisamos para construir esse nosso progresso, esse nosso aperfeiçoamento, essa via de perfeição que nos compete trilhar para chegarmos a essa utilidade que nós todos procuramos, mesmo que ainda não tenhamos consciência disso no momento. Aqui ele se refere a uma visita a uma casa espírita e vem na sequência dos assuntos que nós vimos tratando nesse capítulo Ser de Perfeitos. E nós sabemos que já tratamos também do tema Ser Bom Espírita. Aí ele faz aqui a narrativa. Passo a ler. Visitamos outra casa espírita bem bonita, com tudo muito limpo. Enquanto aguardávamos o início dos trabalhos, o mentor daquele centro foi-nos mostrando suas dependências. O local era não só uma escola onde as pessoas se instruíam, educavam-se e trabalhavam, como também representava um hospital onde a criatura encontrava o remédio para aurir forças para enfrentar o mundo atual. Se todos buscassem uma casa religiosa, hoje não teríamos sociedade doente. Há os templos espirituais para curar a alma, fortalecê-la, instruí-la, mas o homem foge das coisas do espírito, porque sempre nos pedem renúncia. Um centro espírita que não procura instruir e curar o doente precisa mudar o seu modo de agir. Meus irmãos, todos nós estamos nos qualificando para ser úteis aos nossos semelhantes. E muitos de nós nos reunimos num centro espírita para poder aurir os benefícios da instrução, mas também para poder dividir com os nossos irmãos os benefícios desse aprendizado. Lembro que Luís Sérgio, neste momento que ele escreve, não é? Através da pena da nossa irmã Irene Pacheco Machado, ele está no mundo espiritual e está tendo uma visão do mundo espiritual sobre um centro espírita no mundo físico. O presidente daquela casa ensinava a todos os dirigentes a se comportarem diante de um grupo. Estes, por sua vez, se colocavam no lugar de cada aprendiz do Evangelho, sem ares de professores nem donos da verdade. Gostei muito do local. É ridículo ver uma pessoa que se diz espírita repleta de orgulho, tratando seus colegas como se fossem débeis mentais. O verdadeiro sábio é aquele que ensina pelo exemplo. O orgulho não elucida ninguém. Os diretores daquela casa espírita tinham por dever não deixar o centro sem orientação doutrinária e, atentos, visitavam os diversos grupos de trabalho, não permitindo que a vaidade tomasse conta daqueles que receberam a incumbência de orientar as almas. Por que as casas espíritas não tomam por base a humildade? Perguntou Arlene a Ciron. Algumas até adotam doutrinas diferentes. Irmã, responde Ciron, que é um dos orientadores, a casa de que se diz espírita é regida por um estatuto e este tem que ser bem explícito. Quando se trata de doutrina espírita, entretanto, os homens são falíveis.
O único meio de controlar os abusos é ter uma diretoria atuante com pessoas que não se sintam velhas nem aposentadas. Em todos os grupos daquela casa eram estudados o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e os livros de André Luiz, assim como os de Paul Givier, Delane, Flammarion e outros clássicos da doutrina. Dizem que quem estuda os livros doutrinários com afinco está se graduando em um curso superior. Falei para Luanda. Nesta casa, não só se estuda, como também os trabalhos sociais são bastante edificantes. Estes, no mundo atual, agem como terapia. Mães que se separaram dos filhos pela desencarnação costuram felizes enxovais para crianças. Filhos de mais pobres, assim como fazem peças de artesanato cuja renda reverte em prol da instituição, sem precisar de sobrecarregar os seus frequentadores. Quem possui talento não pode deixá-lo enterrado. E por que não elucidar, senhores e senhoras e jovens, a usar o talento da arte para ajudar o próximo? É mesmo, fico triste em presenciar tantas casas que nada realizam de bom para o próximo. Você tem razão. Muitos julgam que o Centro Espírita é um clube onde se vai uma vez por semana para o lazer. Nada além disso. Bom, meus irmãos, este tema eu trouxe na sequência de quando nós falamos das casas espíritas e dos espíritas e a responsabilidade que os espíritas hoje têm no progresso das sociedades, através de uma boa instrução baseada na escola da vida, mas também baseada, ou principalmente baseada no Evangelho de Cristo e nas obras básicas da doutrina dos Espíritos, ela fará realmente um bem muito grande à humanidade. Todos estes conceitos, todos estes preceitos, todos estes pilares conscienciais que nós estamos trabalhando neste estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Evangelhos do Cristo, eles mais não são do que pedras basilares para o nosso avanço intelecto-moral e para a nossa utilidade em relação aos nossos semelhantes. Eu agradeço, peço perdão por algumas falhas, mas espero ter sido útil e espero ter apresentado de forma humilde esta minha narrativa. Passo a palavra para o meu irmão Marcos Melo. Obrigado, Toninho. Bem, pessoal, ficamos com um tempo ainda para o debate desses dois itens que nosso irmão Antônio trouxe hoje para reflexão: a virtude e o dever. É só desativar o microfone e participar. Vamos fazer perguntas. Marquinhos. Fica à vontade, meu amigo. A palavra é sua. Marcos, eu quero inicialmente agradecer ao Antônio a profundidade do tema que ele apresentou hoje. Parece simples, duas palavras, dever, né? E eu gosto muito de ler aquele pensador Immanuel Kant, né? E justamente na hora que o Antônio estava apresentando, eu obtive aqui uma pequena texto daqui, né, do Kant, que ele se refere: o que é a boa vontade?
parte-se da tese de que a boa vontade é boa em si mesmo, sem estar ligada a qualquer finalidade. Na conclusão, defende-se que os conceitos de boa vontade e dever são pressupostos necessários para o intento de uma fundamentação da moralidade, possibilitando a formulação do imperativo, né, da humanidade como fim e nunca como meio. E vou finalizar o meu comentário justamente com Emmanuel, no livro A Vida e o Caminho, tá certo? É aí que ele fala a assistência como dever. É indispensável, fala Emmanuel, é indispensável o culto da solidariedade como simples dever. Todos possuímos algo para dar. O níquel da assistência consoladora, a roupa esquecida ou imprestável, o pão que sobra à mesa, a frase reconfortante, o livro renovador, a bênção de uma prece. Não nos reportamos, porém, à esmola suplicada. Dizemos da ação espontânea e constante do amor fraterno, que procura os companheiros menos felizes para socorrê-los nas provas difíceis e deprimentes, copiando a infinita bondade celestial que não nos aguarda atitudes mendicantes para doar-nos a luz do sol. Se recolhemos a bênção do Senhor em cada instante da estrada, é justo, saibamos estendê-las aos que nos cercam, em nome do Cristo vivo que não nos desampara. Precisamos da lídima caridade uns para com os outros, como necessitamos do ar que nos sustenta. Caridade sem tributos de gratidão, caridade sem ostentação de virtude, caridade como saúde da alma, caridade como hábito justo, caridade como inadiável obrigação. Emmanuel. Assim, com isso, fecho o raciocínio justamente que o dever é algo que tem que partir da gente, tá certo? Como um motivo maior, tá certo? De nós buscarmos a nossa felicidade. Agora, não a felicidade egoísta, a felicidade do dever em que você se sinta beneficiado e que também o seu próximo seja igualmente beneficiado por tudo aquilo que você enxerga como dever seu para com ele e também reciprocamente do próximo para conosco. Que a bênção esteja com todos. Eu passo a palavra para você, Marquinhos. Obrigado, João, pela colaboração, as reflexões. Temos mais um tempo ainda aberto, Inácio, ou outro que queira contribuir. Marcos, Kaline. Oi, Kaline. Fique à vontade, meu amigo. Boa noite a todos, né? Parabéns, Antônio, excelente explanação, né? Depois até esse esquemazinho aí que você projetou para a gente, né? Quando você estava falando do dever, se você puder compartilhar, eu refleti muito em relação a isso. E aí até também pegando um gancho no que João de Deus falou, né? Quando a gente fala no dever, aí fica aquela reflexão. Quem de nós já buscou mentalizar os nossos deveres, né? E aí quando você foi apresentando aquele esquema, foi muito assim forte para mim. Qual o meu dever comigo mesmo, né? Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver espiritualmente tranquila, evoluindo, eu não vou conseguir servir ao meu próximo, né? Aí todos aqueles sentimentos que foram fluindo naquilo. E eu vejo assim que a gente deixa muito de lado os deveres que nós temos, a caridade que nós temos que fazer até com a gente mesmo, né? Porque a gente tem se cobrado a perfeição, ou então a gente se vitimiza e cobra do próximo, né? Cobra aquilo que a gente não exerce, né? É muito mais fácil a gente apontar aquilo lá e não buscar o melhoramento nosso, né? Então, assim, essa parte do dever, aquele esquema dos sentimentos, refletiu muito para mim nisso, né? Olhar para mim e saber quais são os meus deveres, o que é que eu tenho feito para buscar melhorar isso, e aí, como João de Deus, para que sirva de fato para as pessoas que estão ao meu redor,
para a sociedade no todo, para uma evolução mais equilibrada e completa, né? Então, mais uma vez, como diz aí capítulo 70, Antônio, muito obrigado pelas explanações de hoje. Obrigado, Carlinhos, pela participação. Só venho a agradecer o nosso conjunto da noite aí, com o nosso irmão Antônio. Elisa, fica à vontade, minha irmã. Obrigada, Marco. Boa noite. Meu amigo Antônio, parabéns, excelente. Não sei nem como me referir à sua apresentação de hoje, a aula, né? Foi assim, um esqueminha extremamente didático, muito interessante. É bacana ver você participando dessa maneira, assim, né? Só ajuda a agregar mais ainda. A gente já conhece a dedicação de vocês, né? Tanto o sua como o seu Inácio e o Marcos ajudando a gente. Assim, foi bem pertinente, né? A maneira como você colocou aí, acho que João de Deus e a própria Kalene já falaram assim, conseguiram explicar traduzir o que eu senti também, que eu concordo com o que eles disseram. E para mim tudo bacana. Eu queria só mesmo parabenizar e agradecer, né? Antes de tudo, a sua explanação, né, a respeito do nosso dever, realmente é isso mesmo, assim, bem reflexivo, bem como o texto de Emmanuel e o que você falou por último e agora, né? O papel das casas espíritas, que não deve se limitar, que ela deve fazer justamente aquilo a que se propõe, não apenas é importantíssimo, é primordial divulgar e ensinar a doutrina, mas também pregar aquilo que ela, praticar aquilo que ela prega, né? Não se limitar apenas a divulgar e ajudar as pessoas, aqueles que procuram saber e entender, né? Aqueles que se aproximam, que chegam na casa atrás de ajuda, querendo aprender, mas bem como também pregar, como por exemplo, fora da caridade não há salvação. Não se limitar apenas no falar que está no que o decodificador nos deixou. Maravilhoso, só agradecer, Antônio. Parabéns, que venham mais outras. Passa a palavra, Marco. Obrigada. Obrigado, Elisa. Não sei se vocês estão me escutando, mas passando um tempo off aqui, na internet. Estamos abertos ainda. Antônio. Marco, a gente ainda tem um tempo. Certo, Inácio. Pode ficar à vontade. Valeu cada real do ingresso que eu paguei para lhe assistir. Parabéns a você. Valeu a expectativa, a espera, o desconforto da cadeira que não estava legal. Valeu tudo, meu amigo. Certo? Foi realmente fenomenal. E o seguinte, me dirigindo a Elisa e me dirigindo a todos, eu creio que eu falo por Marcos e por Antônio, isso não existiria sem vocês. Então, o esforço é de todos, não é de A, B ou C. Cada um tem sua tarefa no contexto, mas é o grupo que faz. E vou lhe dizer uma coisa, sinceramente, eu estou aprendendo muito, muito nesses estudos. E eu venho estudando a doutrina desde os meus 15 anos. E aquilo que Luiz Sérgio diz na leitura que o Antônio fez, estudar a codificação, as obras de base, é um curso superior, sim. Se nós realmente observarmos, cada leitura tem uma lição de profundidade. E tudo está associado, sem descontrole ou desconexão da mensagem primordial, que é buscar a nossa evolução. Veja só, realmente a gente tem muito o que falar, mas o dever é a obrigação moral
da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para o outro. O dever é a lei da vida. Olha só. E aí, no capítulo 15, Instruções dos Espíritos, fora da caridade da salvação, diz assim: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. E Paulo diz assim: meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Antônio falou que nós temos neurorespostas. E o nosso trabalho é o controle das nossas emoções e sentimentos. Como foi dito na leitura que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, aqui no item 3, o homem de bem, está dito que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei. Ele diz aqui que o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer os felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. Cada texto tem a sua lição e todas as lições estão conexas. Ele diz assim: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É escolha minha. O aguilhão da consciência, que nós já vimos lá atrás, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta muitas vezes. Por quê? Porque como Antônio leu para a gente aqui, Deus nos fez igual perante a dor. Portanto, quando eu pergunto à minha consciência que se aquilo que eu fiz é bom para fulano, eu sei que é, ou eu sei se não é. E para eu encerrar a minha participação, enaltecendo o trabalho que o Antônio fez, salientando os detalhes que a gente precisa realmente focar, no finalzinho do parágrafo, ele diz assim: a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. A virtude. Entretanto, eu lhes direi: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. E é pela humildade que um dia haverão de redimir-se. Lamentavelmente, como foi dito aqui, ele fala aqui que às vezes as virtudes vêm com alguns defeitos, algumas doenças. É isso mesmo. Eu acho que eu sou o cara, e esse eu acho que eu sou o cara é uma doença. Orgulho.
prepotência e, lamentavelmente, se começa humilde, gaguejando, com as pernas trêmulas, aí quando a gente se acha dominante, aí a gente acha que é o palestrante que palestra para 500 pessoas, porque está acostumado, e aí o orgulho vai fazendo a gente escorregar a ladeira abaixo. Nesse livro que nós estamos estudando, tem tudo que a gente precisa saber. É realmente o Consolador que Jesus prometeu para nós. Portanto, meus irmãos, minha gratidão a Antônio pela palestra da noite de hoje, minha gratidão a todos vocês por me permitirem ter me estendido até agora. Obrigado a Marcos pela tolerância e que nós possamos ficar em paz. Obrigado, Sr. Inácio, pelas suas colocações, e nós chegamos ao final dessa primeira etapa. Novamente agradecendo ao nosso expositor da noite, Antônio Costa.